Aleluia. Que Jesus possa encontrar em cada um de nós nesta noite adoradores, pessoas diferentes. Nossa irmã cantou a respeito de Gideão. Eu fico pensando muitas vezes, Jesus está aqui. Grande Deus. E o nosso motivo, o nosso compromisso, o nosso intuito, e eu creio que da maioria, é de adorar a Deus nesta noite. Grande Deus. Eu sei que quantas vezes nós cantamos, falamos agradecidos, quantas pessoas às vezes vêm até e dizem: olha, eu quero agradecer a Deus porque esse ano eu realizei meu sonho, eu conquistei a minha casa própria, e é bom. Eu comprei o meu carro novo, primeiro, zero, é bom, né? Mas poucos dizem: olha, Jesus realizou um milagre na minha vida. E Jesus, irmãos, o Jesus que nós estamos aqui, é um Jesus de milagre, é um Jesus que muda. Não era à toa que quando ele estava aqui na terra, as pessoas andavam atrás dele. Embora muitos daqueles que andavam tinham a preocupação de alcançar alguma coisa material, mas mesmo assim, Jesus deu vista a cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus transformou vidas, e Jesus continua transformando vidas. O fato de nós estarmos aqui nesta noite foi porque Jesus transformou a nossa vida. Não é por outra coisa. O fato de nós estarmos aqui nesta noite é para agradecer a Deus, o que? É pela vida que Ele tem nos dado, mas não só uma vida, mas a vida em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E às vezes eu fico olhando, pensando: será que nós temos sido nova criatura? Será que Jesus tem morado, habitado no nosso coração, habitado na nossa vida? Como eu falei, a irmã cantou esse hino falando que Gideão, ele saiu, convocou as pessoas e reuniu 32 mil homens para a batalha. Aos olhos de Gideão, aos olhos daquelas pessoas que se ajuntaram, eles foram olhando e foram pensando: hoje nós vamos ter vitória porque tem 32 mil homens aqui. Oh Deus. Mas Deus, Ele não vê como vê o homem. Nosso Deus, Ele vê diferente, Ele vê aquilo que está lá interno, no coração, né? E por isso que muitas vezes as pessoas têm a preocupação de comprar uma roupa bonita, de comprar uma roupa cara, para que possa ir na casa de Deus. Isso não faz Deus derramar poder, irmãos. Porque Deus, Ele não está preocupado com a sua roupa cara ou com a sua roupa barata. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o que está por dentro. E disse a palavra de Deus que quando estava lá, aqueles 32 mil homens, Deus olha e diz assim: Gideão, tem muita gente aí. Eu não quero que você vai sair para uma batalha com 32 mil homens, porque tem muito covarde. E quantas vezes nós olhamos multidão e pensamos: a multidão é que está certo, a multidão é que alcança a vitória, é a multidão, e a multidão nem sempre está certo. E eu sempre digo para os irmãos que a multidão nem sempre está certo, porque foi a multidão que gritava: crucifica-o, crucifica Jesus. Era a multidão.
Mas Deus, voltando para Gideão, assim: ó, tem muita gente, manda os covardes embora, Gideão. Irmão, se numa saída só, 22 mil covardes. Olha que coisa interessante. Como é que podia guerrear com 22 mil covardes? Não tem jeito. E por isso ele mandou os covardes para trás, mandou os covardes embora. Mas ficou 10 mil. Gideão ainda pensou: 10 mil talvez dê para ganhar a vitória. Deus: não. É só aqueles que estão vigilantes agora. Os que estão até corajosos, mas são pessoas vigilantes. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque todos que entrou aqui nesta noite pode estar disperso, mas se tiver alguém que esteja vigilante, pode receber a bênção de Jesus, porque Jesus está aqui. É uma certeza isso que nós estamos falando. Jesus está aqui neste lugar, nesta noite. Pode, se você veio buscar a bênção de Deus, você pode ficar despreocupado, entrega para Ele, porque Ele está aqui, e você vai sair daqui mudado por Jesus, porque Ele está aqui. Gideão foi com 300 e venceu, porque aqueles 300 estavam na direção de Deus. E nós voltamos aqui no texto que nós lemos, falando a respeito de Marta e Maria. Um texto bastante conhecido, e talvez alguém podia pensar: mas é um culto de passagem do ano, a gente podia ter escolhido um outro tema, alguma coisa mais profunda. E eu fico olhando aqui, eu não sei se tem alguma coisa mais profunda do que essas escolhas que essas mulheres fizeram. Aliás, uma das mulheres fizeram. A Bíblia nos fala que Jesus foi passando, estava andando e chegou ali na casa dessas mulheres. Assim como muitas vezes nós reunimos e Jesus chega até aqui também. Do mesmo jeito, da mesma forma, nós estamos reunidos, Jesus está aqui, mas muitas vezes nós estamos preocupados com outras coisas e nós não conseguimos ver que Jesus está aqui. Quantas pessoas que às vezes estão aqui nesta noite, mas está pensando: olha, quando der meia-noite eu quero sair ali fora, porque eu não posso perder a hora, porque eu preciso ver os fogos que vai passar. Outro esteja pensando: mas já está meio tarde e a minha barriga já está roncando, eu preciso comer alguma coisa, porque eu costumo comer mais cedo. E Jesus vai passar. Mas qual que é o nosso objetivo nesta noite? O que é que você veio fazer aqui nesta noite, se você veio só passear? É um bonito lugar, aproveite a paisagem, mas se você veio para ter um encontro com Jesus, eu te digo para você nesta noite: aproveita, porque Jesus está aqui neste lugar, pronto para nos abençoar, e nós não podemos perder a presença gloriosa de Jesus na nossa vida, porque nós viemos para ser cheios da graça do nosso Deus. Ele tem bênção para cada um de nós, Ele quer abençoar a cada um nesta noite. Aleluia! Deus vivo, aleluia. Onde estão os vasos de Deus para ser cheios? Será que tem vasos aqui nesta noite que pode ser cheio nesta noite? Ou será que falta vaso? Ou será que os vasos estão cheios de outra coisa e não pode ser cheio do Espírito de Deus? Poderoso, aleluia. Deus grande. A Bíblia fala lá atrás, os irmãos conhecem o livro de Reis, falando de vasos mesmo. Mas diz lá, falando a respeito daqueles vasos, é quem mandou que aquela mulher que precisava pagar uma dívida, que pudesse arrumar bastante vasos vazios, não poucos. E eu fico olhando, irmãos, olha o que é o agir de Deus. Aquela mulher tinha um problema sério, porque ela estava endividada. Eu pergunto: tem alguém aqui nesta noite que tem dívida? Uma pessoa, que coisa boa. 3, né? 5, 8, né? Talvez mais. E daí? Qual é o problema? É só pagar a dívida, está resolvido o problema, né? E alguém pensa: mas onde eu vou arrumar dinheiro? Não sei, no banco talvez, sei lá. Talvez é para o banco que você deve, que ele não vai te arrumar. Mas não é disso que nós estamos falando.
Eu estou falando de uma mulher que ela estava tão endividada que os credores queriam levar os seus filhos embora para pagar as contas. A situação dela era tão terrível naquele momento. Ela não tinha para quem recorrer. E ela foi e procurou o homem de Deus. E ela vai, procura o homem de Deus. O homem de Deus olha para ela e diz assim: o que eu tenho contigo, mulher? Me declara o que você tem na sua casa. E ela disse: olha, eu não tenho nada, a não ser uma botija com um pouquinho de azeite, é tudo que eu tenho. E ela disse: olha, então tá, pega aquela botija de azeite, arruma para você muitos vasos vazios emprestados com os seus vizinhos. Depois você vai e entra na tua casa, fecha a porta por trás de você e dos seus filhos e começa a encher os vasos, né? Deus poderoso, aleluia. Irmãos, aí a gente começa a ver o Deus que nós temos. Porque encher vaso não é difícil, desde que você tenha o que colocar dentro do vaso, né? Então você tem o que colocar dentro do vaso, você vai e enche o vaso, está tudo resolvido. Mas aquela mulher disse assim: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho só de azeite. E a conversa que o homem de Deus teve com ela era assim: vai lá, pega bastante vasos vazios emprestados e entra na tua casa, e vai e começa a encher os vasos. E eu volto para nós que estamos aqui nesta noite. Quantos têm fé aqui? Tem alguém que tem fé? Se você escutasse isso do homem de Deus assim: olha, pega aqueles 200 ml de azeite que você tem na sua casa e arruma uns 200 litros e começa a encher o vaso de 200 litros. Quem aqui teria coragem de fazer isso? De verdade? Ou eu olhar e dizer assim: eu disse que eu tenho 200 ml, como é que eu vou encher um tambor de 200 litros? É impossível. Mas aquela mulher não questionou, irmãos. Oh, Deus. E ela não questionou por uma coisa muito simples. Aleluia. Porque ela estava diante do homem de Deus, ela conhecia aquele homem de Deus, ela sabia quem que era o Deus daquele homem que estava falando com ele. Não era um qualquer, não era um maluco, mas estava ali um servo de Deus. E a ordem poderia parecer muito louca, poderia parecer que não tinha sentido, mas era a voz do homem de Deus que falou com aquela mulher, e ela creu na voz de Deus que havia falado com ela, e ela foi, entrou na sua casa e chamou seus filhos, arrumou bastante vaso e começou a encher os vasos. Oh, Deus. E foi enchendo, encheu o primeiro. Talvez para surpresa dela, ela pudesse ter olhado as crianças sem falar nada, olhando e pensando: puxa, encheu mesmo. Mas enche o segundo, enche o terceiro, e vai enchendo todos os vasos que tinha naquele lugar. Até que ela disse: filho, me traz mais um vaso. E o menino olha e diz assim: mãe, não tem vaso mais nenhum. Aí o azeite parou. Mas enquanto tinha vaso, tinha azeite. Aleluia. Se tiver vaso aqui nesta noite vazio, que pode ser cheio, tem azeite de Deus para ser derramado. Aleluia. E Deus quer encher os vasos nesta noite. Irmãos, e nós precisamos nos encher a cada dia do poder de Deus, da graça de Deus, da virtude de Deus, para que nós possamos sair falando a respeito desse Deus. Talvez seja isso que está faltando na vida de muitas pessoas. Porque as pessoas têm ouvido, visto muitas vezes a manifestação de Deus, mas precisa ser cheio da graça de Deus, para que venha ter fé e venha sentir o poder de Deus no coração, na vida, porque só o poder de Deus é que transforma o homem, sua presença de Jesus, é que enche, é que faz mudança, é que muda todas as coisas. Quantas vezes as pessoas ouvem e acham bonito até, mas para ser mudado, precisa ser cheio do poder de Deus. Tem que ser cheio do poder de Deus. E você que chegou aqui nesta noite, como foi o ano inteiro de 2019? Quanto de azeite você trouxe na sua vida? Ainda tem alguma coisa? Se tem, você pode encher o restante.
Se não tem, você pode encher todo, porque tem poder de Deus para que você possa encher. Porque Jesus prometeu que estaria conosco. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite não é uma comemoração, é um agradecimento a Deus. Aleluia. É agradecendo a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, a palavra de Deus foi lida: o que eu posso dar para Deus, o que eu darei a Deus, por tudo que Ele tem me feito. Quantas vezes nós reclamamos da vida, achamos que está difícil, achamos que tem problema, achamos que tem dificuldade, achamos que a vida do outro é melhor que a nossa, e sempre assim. Parece que sempre é melhor, e às vezes a gente vê quando reúne, um fala desse, o outro fala do outro, e uma reclamação geral, e as pessoas preocupadas com o presidente da república, que agora a aposentadoria ficou mais longe, e será que vai aposentar, se não vai aposentar, e como é que vai ser o direito, e deixar o direito. Mas irmãos, a nossa pátria não é essa pátria, a nossa pátria é outra pátria. A pátria é aquela que Jesus preparou, que está ali pronto, aguardando, para que nós possamos encontrar com o nosso Deus. Se nós não tivermos aqui alguma coisa que alguém vai nos socorrer, o nosso Deus, Ele nos socorre, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É isso que diz a palavra de Deus. Nós precisamos crer na promessa e na palavra do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que dá vitória. E aqui diz a palavra de Deus, o texto que nós falamos, que chegou lá, Jesus entrou na casa de Marta e Maria. E eu fico pensando, irmãos, que alegria daquelas mulheres. Pensa você, quando você recebe alguém muito querido na sua casa, não é gostoso? E às vezes a pessoa olha na sua despensa, e às vezes a mulher vai lá e fala para o marido: olha, precisava comprar alguma coisa melhor para receber, porque é uma pessoa tão importante. A gente vai servir só água para ele, né? Só tem água na geladeira, um kisuke, né? A gente vai dar só um kisuke para ele. Vou comprar um suco de laranja, não sei, alguma coisa, porque é alguém importante. Eu preciso receber bem essa pessoa. E aqui diz a palavra de Deus que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E diz que Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E nós vemos que as suas irmãs, duas irmãs, Maria vai, senta e começa a conversar. Jesus está falando, ela começa a ouvir as palavras de Jesus. Irmãos, ouvir as palavras de Jesus ninguém quer hoje. As pessoas não querem ouvir a palavra de Jesus. A gente tem acompanhado quantos irmãos por aqui não vão em encontros por aí. A gente vê que na hora que está cantando, está todo mundo cantando, alegre, feliz. Na hora da mensagem, os músicos hoje estão tudo aqui, que benção. A gente ora nos encontros, fica tudo vazio. Os músicos parece que foram arrebatados. Na hora da palavra, para que ficar aqui no culto? Eu sou tocador, eu não sou ouvidor, né? Eu sou. E vai. Aí os irmãos começam a achar que está quente e está um pouquinho. E tem outras coisas mais agradáveis, tem árvores, tem piscina, tem luzes coloridas. Olha quanta coisa bonita para ver. Já cantamos. E muitas vezes é assim. As pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. E pelo fato de não quererem ouvir a voz de Deus, é que muitas vezes vão a cada dia se esfriando, se enfraquecendo, ficando longe da graça de Deus, porque é a palavra de Deus é que muda todas as coisas. Palavra de Deus. Olha lá no livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavra de Deus. A luz apareceu. Quando estava ali Bartimeu sentado à beira do caminho, ele começou a clamar, pedir, e Jesus mandou que trouxesse até ele. O que foi que deu a vista para aquele homem? Palavra de Deus. Jesus, você quer ver? Eu quero, então veja. A palavra de Deus.
Você que entrou aqui nesta noite, o que pode mudar a tua vida é você dar crédito à palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus está falando com a sua vida. Quantas vezes você está preocupado com tantas coisas, mas o importante para você é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que muda, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que nós precisamos ouvir. Quantas vezes nós preocupamos com tantas outras coisas e esquecemos que a palavra de Deus é que nos dá força para a caminhada. A palavra de Deus. Olha, quantas pessoas nós podemos lembrar na palavra de Deus que estava com um problema e Jesus foi lá e falou, seu problema foi resolvido. A palavra de Deus. E por isso que o diabo não quer que as pessoas ouçam mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que transforma. Quantas igrejas por aí canta, faz show, mas não tem mais palavra, não tem mais mensagem da palavra de Deus, porque o povo não quer mais a palavra de Deus. O importante é agradar a mocidade, o importante é agradar o velho, o importante é agradar o novo, o importante é agradar esse, o importante é agradar aquele outro, mas não tem sido importante para o homem agradar a Deus, e nós precisamos voltar para agradar a Deus, porque somente obedecendo a palavra de Deus é que nós podemos agradar a Deus. Não tem outro jeito, se não for obedecendo a palavra de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus, quando o diabo vai lá na tentação com Cristo e vai falando, Jesus diz para ele assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, aqui hoje nós não estamos preocupados com comida, né? Deus vivo, o pastor falou para mim: olha, se a comida não vai dar, eu falei, não se preocupa com comida. Ninguém está preocupado com comida, os irmãos vão para adorar a Deus, né? Vão buscar primeiro o reino de Deus. Se sobrar vai ter até comida, mas o importante é a palavra de Deus para a nossa vida. O importante para nós é ouvir a palavra de Deus. E aqui diz que enquanto Maria estava sentada escutando a voz de Deus, Marta estava fadigada com tantas outras coisas. E aí eu pergunto para você: você tem ouvido a palavra de Deus? Quantas pessoas às vezes eu ouço e vejo e digo assim: pastor, mas isso não precisa mais, porque é coisa lá para o povo antigo, não é para nós. Quantas vezes por aí as pessoas olham, lê lá em 1 Coríntios 11 que a mulher precisa orar, precisa pôr o véu, e as pessoas assim: não, o cabelo já está no lugar de véu, não precisa, isso é para a igreja de Corinto, não é para nós mais. Quantas vezes nós lemos falando a respeito da santificação e as pessoas olham e dizem assim: pastor, mas não precisa de tanta santificação assim, porque a santificação era para o povo de Israel e nós não somos do povo de Israel. Mas a palavra de Deus é assim: e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Aquele que ouve as palavras de Deus, tem uma diferença. E as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, porque tem tantas outras coisas para ouvir, que deixa de ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós ouvimos, e eu vendo uma vez conversando com a pessoa assim: olha, eu sei que o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo é errado, eu sei que é no nome de Jesus, mas para quê? Porque todo mundo faz isso, e tanto faz, é a mesma coisa. Mas como que é a mesma coisa? Quantos pais tem aqui? Levanta a mão, quantos pais tem? Quantos chamam pai? Como é que é a mesma coisa? Quantos filhos tem aqui? Todo mundo, né? Todo mundo é filho. E tem algum filho talvez aí, não sei o que lá, filho, mas ele está no sobrenome, mas ele também não chama só filho, ele tem o nome do pai. Como é que é a mesma coisa?
A gente olha e vê para nós falando a respeito das vestes, pessoas, mas nós vivemos num país tão quente. Para que esse tipo de roupa lá fora, quando a gente está no trabalho, quando a gente está em casa, não precisa. Eu preciso colocar uma roupa diferenciada quando eu vou para a casa de Deus. Mas quando eu estou na rua, eu não preciso. E eu pergunto para você: quando você está na rua, Deus está com você ou Deus não precisa estar com você? A Bíblia diz assim: vós sois o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas vós sois o templo do Espírito Santo. É por isso que as pessoas não gostam mais de ouvir a palavra de Deus. E as pessoas dizem assim: olha, vai passando o tempo, o cabelo vai ficando branco e precisa pintar de novo. Por quê? Está ficando branco. Então pinta que fica mais bonitinho. Voz do diabo, isso. A Bíblia fala assim: vós não podeis acrescentar nenhum côvado da vossa estatura. Não pode tornar um fio de cabelo preto ou branco. A pessoa vai pinta, mas ele fica branco de novo, porque a tinta sai. Palavra de Deus. Quantas vezes as mulheres pensam: olha, eu sou tão baixinha, eu preciso colocar um salto para ficar um pouquinho mais alta. Irmãos, isso é voz do diabo. Você quer ficar mais sensual, e a sensualidade não faz parte do povo de Deus. A igreja de Deus é pura, é santa, é transformada. Não é desse jeito. Nós precisamos a cada dia santificar a nossa vida. Você quer ver Deus operando? Santifica a sua vida. Santifica a sua vida. O que foi que Deus falou com Josué? Josué, santifica hoje. Amanhã você vai ver o que eu vou fazer. E o que foi que aconteceu? Ele congregou, chamou o povo, santificou o povo. No dia seguinte, diz a palavra de Deus que depois de todo aquele período que caminharam no deserto, 40 anos, o sacerdote entra no Jordão, a água do Jordão para e o povo passa em terra seca. Santificou. A santificação, irmãos, que nós precisamos, é isso que é importante para a nossa vida, a santificação. E aqui diz a palavra de Deus falando exatamente disso: duas irmãs que estavam na mesma casa, reunidas no mesmo lugar, mas uma estava preocupada em ficar ouvindo o que Jesus falava. E quantas vezes você que ouve a palavra de Deus, as pessoas olham para você, criticam: para que isso tudo? Não tem necessidade disso tudo. Um dia nós levamos uma pessoa do culto, era católica, ela falando do culto, a respeito dos dias de culto. Ela falou assim: puxa, mas vocês são muito religiosos, né? Porque vai no culto todo dia. Para que isso? Porque você almoça todo dia, né? Você janta todo dia, menos hoje, né? Que hoje ninguém vai jantar, só amanhã, né? Você janta todo dia? E para que ter a presença de Jesus todo dia? Porque a presença de Jesus, ela muda, ela transforma, ela dá paz, ela dá alegria, ela dá felicidade. Oxalá, irmãos, nós pudéssemos sentir a presença de Jesus todo dia na nossa vida. Quando acordar pela manhã, né? Abrir os nossos olhos, sentir a presença de Jesus no nosso coração. Olha que coisa gloriosa. Quando levantar, caminhando, sentir a presença de Jesus caminhando conosco, não é glorioso? E Jesus quer caminhar conosco, Jesus quer estar ao nosso lado o tempo todo. Nós precisamos fazer a vontade de Deus para que Ele esteja conosco em todo tempo, em todo momento. Essa é a vontade de Deus. Diz aqui a palavra de Deus que a vontade de Deus é a nossa santificação. O que Deus quer de cada um de nós é que nós santificamos a nossa vida, para que nós possamos ver a glória de Deus sendo derramada. Deus quer manifestar o seu poder. Deus quer fazer com que paralítico volte a andar, mas é necessário que nós buscamos a Deus para que a glória de Deus possa ser manifestada. Aleluia! Oh Deus, que poder, aleluia! Segundo Crônicas, assim: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, a minha face buscar. Sou meu povo. Aleluia. Não, você é povo de Deus. Você crê que você é povo de Deus, então busque a Deus, humilha diante de Deus, para que nós possamos ver a glória de Deus sendo derramada. O nosso Deus é poderoso, é o mesmo que passava lá na viração do dia para falar com Adão, é o mesmo Deus, não mudou. E diz a palavra de Deus que todos os dias da viração do dia, Deus passava lá e conversava com Adão, ouvia a voz de Deus todo dia. Olha que coisa gloriosa. Você que está aqui nessa noite, ouve Deus falar com você todo dia, porque Ele fala com você todo dia. Às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque diz a palavra de Deus que os nossos pecados faz divisão entre nós e o nosso Deus, e nós não conseguimos mais ver a Deus. Mas Deus fala conosco todo dia. Quando nós saímos de nossa casa, estamos andando, muitas vezes despreocupados no carro dirigindo, nós podemos ver Deus falando conosco, porque Ele fala conosco. Quando nós chegamos no trabalho, tantas pessoas atribuladas, falando mal do governo, falando mal desse, daquele, nós podemos ver Deus falando conosco, porque nós não somos dessa pátria. E o meu governo, eu não tenho que falar mal dele, porque sou governado por Jesus. E Jesus, Glória a Deus. não tem falha em Jesus, nenhuma falha. Deus carrega-nos a cada dia, Ele toma nós pelos nossos braços, Ele leva por onde nós passamos, Ele é o nosso governo, Ele quer ser o nosso governo. Mas quando nós estamos olhando para as outras coisas, o que estava acontecendo aqui com Marta, é que ela estava afadigada, cuidando das coisas terrestres, das coisas deste mundo, ela pensava que cuidando de como receber Jesus bem na sua casa, quem sabe limpando a sua casa, passando ali algum perfume para ficar melhor, o odor da sua casa, Jesus ia ficar mais feliz com ela, e ela estava ali cuidando, correndo de uma coisa, correndo para fazer outra coisa, para receber Jesus bem. Enquanto sua irmã estava lá ouvindo a voz de Jesus falando com ela todo dia, todo momento que estava lá falando com ela, ela estava ouvindo, mas aquilo foi deixando ela meio preocupada, irritada, e ela volta-se agora para Jesus e fala: Senhor, eu estou aqui correndo, cuidando da casa, limpando a casa, preparando, quem sabe, alguns bolos, eu não sei o que ela estava fazendo, mas podia estar cuidando de alguma coisa para receber bem Jesus. Falou: Senhor, o Senhor não vai importar que eu fique aqui correndo sozinho, para que possa receber enquanto minha irmã está aí sentada, sem fazer nada? Não sabe que isso acontece muitas vezes no nosso meio? Aquela pessoa que não gosta de ouvir a voz de Deus, às vezes ele fica olhando e vê o irmão louvando a Deus, fala: gosta de aparecer, está lá, não, pode aparecer. O irmão está lá evangelizando, só para aparecer que ele está evangelizando, e vai lá, busca a Deus, está orando, está orando toda hora, para que precisa orar de novo? Já orou ontem à noite, para que orar hoje? Só para aparecer. E as pessoas ficam: Senhor, olha, quando nós olhamos a Jesus falando a respeito daqueles dois homens que subiram para orar, o fariseu e o publicano, e diz que um batia a mão no peito e dizia assim: Senhor, eu não sou como esse outro homem que está aqui do meu lado, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou uma pessoa religiosa. Fazer isso por aparecer também não resolve. Irmão, quando você ora e ninguém te vê, mas Jesus está te vendo, não se preocupa com isso. Quantas vezes eu já ouvi pessoas reclamar e dizer assim: olha, eu faço tanto e ninguém reconhece o meu valor. Se você está fazendo para Jesus,
não se preocupa, Jesus está te vendo. Ele está vendo. Deus bendito. Se você faz só para aparecer, aí não vai adiantar muito. Mas não se preocupa de ser reconhecido pelos homens. Tenta mais ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus que Ele está falando. O que é que Ele está querendo da sua vida? Jesus quer um povo santo, um povo separado, um povo especial, um povo diferente, porque esse povo vai morar no céu. É o povo que Ele comprou com seu sangue glorioso. Ele vem buscar a sua noiva. Você tem feito parte dessa noiva, ou tem preocupado com as coisas desse mundo, do que você vai fazer? Quantas pessoas que estão preocupadas porque precisa fazer alguma coisa amanhã? Irmãos, amanhã não pertence a nós. Agora que é o momento importante da nossa vida, porque agora nós estamos na presença do grande Rei, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Esse é o momento importante que nós temos, porque Ele preparou para que nós pudéssemos estar aqui agradecendo a Ele pela vida que Ele tem nos dado. Nosso Deus é poderoso. Ouça mais a voz de Deus. Quantas pessoas que às vezes não gosta de ir no culto de quinta-feira? A gente tem estudo aqui em Ribeirão toda quinta-feira. Irmãos, não gosta de ir porque chega lá, fica só falando da Bíblia, e lê aqui, e lê ali, e lê lá, e só fala da Bíblia, né? Canta pouco. Os músicos nem gostam tanto de ir de quinta, porque só canta o hino, já para de cantar, né? Aí fica fazendo o que lá? Segurando o meu instrumento. Eu vim para tocar, né? Eu não vim para ouvir, eu só vim para tocar. Nós viemos para ouvir Jesus falar. E Jesus falando é glorioso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é maravilhosa. A voz de Deus é que transforma o ser humano. A coisa mais importante que existe na vida do ser humano é quando ele consegue ouvir Jesus falar com ele. Não tem coisa melhor. Quantas vezes a pessoa tem tanto problema, tanta dificuldade? Eu já vi pessoas que a gente vai, conversa e fala com ele. Irmão, você precisa obedecer à voz de Deus. Irmão, você precisa mudar. Jesus quer entrar no seu coração, mas assim não dá. E ele, eu sou desse jeito, eu nasci desse jeito, eu sou turrão mesmo. Mas quando Jesus entra no coração, que ele ouve a voz de Jesus, tudo transforma. E o que nós precisamos ouvir é a voz de Deus falando ao nosso coração, à nossa vida. Aqui diz a palavra de Deus que Marta estava preocupada com tantas coisas. Quanto de nós que estamos preocupados com tantas coisas? Eu perguntei das quantas pessoas que entrou aqui hoje, mas está preocupado porque no dia 2 já vence um boleto. O que ele vai fazer? Eu não sei o que você vai fazer no dia 2, mas eu sei que hoje você pode ouvir Jesus falar no seu coração, na sua vida, porque Ele está aqui neste lugar. E a coisa mais importante que existe na nossa vida é ouvir a voz de Jesus falar no nosso coração, é ouvir a voz de Jesus, porque ela transforma o ser humano. Deus vivo, aleluia. A voz de Jesus. Mandaram chamar Jesus um pouco mais para frente. Lázaro estava morto, morreu. E mandaram chamar ele, que Lázaro estava doente. E Jesus não foi de pronto. E que ele demorou, Lázaro morreu. E aí Jesus disse assim: olha, Lázaro, nosso amigo, dorme. E as pessoas, sem entender o que Jesus dizia, diziam assim: Senhor, se ele dorme, tá bom, então já descansou um pouquinho, está cansado. Diz: não, Lázaro morreu, mas eu vou lá para ressuscitar Lázaro. Eu vou lá. E quando Jesus vem chegando aqui, essas mesmas irmãs, Marta e Maria, elas correm até onde está Jesus. Mas eu fico pensando quantas vezes a gente faz dessa forma. Jesus está chegando para nos socorrer, e a primeira coisa que a gente fala: Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui, o meu irmão não tinha morrido. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, eu não tinha sofrido acidente. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, eu não tinha perdido o meu emprego. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes,
não tinha acontecido uma enfermidade na minha família. E Jesus foi chegando, e o que elas falou foi isso. E Jesus olha e diz assim: se tu creres, verás a glória de Deus, o teu irmão vai ressuscitar. Ela falou: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Meu irmão vai ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar, que morreu em Cristo vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus não estava falando da ressurreição do último dia. Irmãos, quantas vezes Jesus está com a bênção na mão para nos dar, e nós estamos reclamando de Jesus? Quantas vezes você perdeu o emprego porque desagradava a Deus, e Jesus está agora preparando algo melhor? E quantas vezes, em vez de você agradecer a Deus, você está preocupado assim: Senhor, como é que eu vou pagar a minha conta? A minha conta está vencendo. Jesus está preparando algo melhor para você. O nosso Deus prepara sempre o melhor para nós. Nós precisamos entender a voz de Deus. Ele sempre prepara o melhor para nós. Tudo que ficou aqui em 2019 e vai ficar, irmão, ficou para trás. Em 2020 vai vir problema, vai vir dificuldade, mas Jesus está preparando o melhor para nós que somos o seu povo. Creia nisso, precisa crer, porque se não crer, não pode ver a glória de Deus. O que Deus estava falando para era naquele momento, era naquele dia, mas o que ela estava fazendo era reclamando, porque parecia que a reclamação era a melhor coisa que ela podia fazer. Quantas vezes eu ouço tantas pessoas reclamando de tantas coisas? O culto que não acaba nunca, pastor que fala demais, né? O irmão que tem oportunidade, o outro que não tem oportunidade. O instrumento estava alto, o instrumento estava baixo, o som está alto, o som está baixo, o ar não funciona, né? E está reclamando, e Jesus está passando aqui com a bênção para dar para nós. Isso é importante, irmãos. E diz aqui, falando lá para frente de Lázaro, já diz assim: olha, o teu irmão vai ressuscitar. Onde foi que o puseram? Onde está? Senhor, já cheira mal. Você vai fazer o quê no túmulo dele? Está fedendo? Onde foi que o puseram? Eu quero vê-lo. Jesus queria ressuscitar ele, mas o olho humano, o olhar humano estava impedindo. Mas Jesus foi para ressuscitar Lázaro. Nada impede o agir de Deus quando Ele quer fazer, irmãos. Deus é poderoso. E chegou lá, diz que Jesus chorou, porque amava Lázaro. E as pessoas olham, vendo Jesus chorar, e dizem assim: olha como é que ele amava, está até chorando por causa dele. Jesus foi para ressuscitar. E Jesus assim: tira a pedra. E as pessoas olham para ele: Senhor, para que tirar a pedra? O Senhor está cheirando mal. E Jesus diz: tira a pedra. Senhor, para que eu vou tirar a pedra? Tira a pedra. Se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra. Irmãos, quantas vezes as pessoas olham para Jesus como um ser humano qualquer? Quantas vezes nós viemos no culto como se fosse um culto qualquer? Mas eu digo para os irmãos: não é um culto qualquer, porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, não é um culto qualquer, não é uma coisa qualquer. A presença de Jesus, ela é transformadora. Glória, aleluia. Jesus, Ele veio para mudar todas as coisas. Aquele que está vendo só alguns olhos qualquer, ele vê só o problema, só a dificuldade. Mas aquele que crê em Jesus, ele sabe que Deus é poderoso. E aí Jesus chega lá, as pessoas olhando tudo, vendo para Jesus olhar para o túmulo. E Jesus assim: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Sai daí, Lázaro. Se fosse um homem qualquer, tinha ficado nessas palavras. Mas diz a palavra de Deus que saiu aquele homem enrolado naqueles panos. Jesus deu vida a Lázaro. Jesus resolve o seu problema, seja ele qual for. Não importa o seu problema, Jesus está aqui para transformar. Jesus está aqui para fazer tudo novo, tudo diferente. Então eu digo para os irmãos: o que passou aqui nesse ano que está findando, pode ser muito problema, pode ser muita dificuldade,
Mas Jesus tem poder para transformar todas as coisas. Jesus tem poder para fazer tudo diferente. Jesus tem poder nesta noite para mudar a nossa vida. Mas nós olhando aqui para a palavra de Deus assim, olha, e respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa, afadigada com muitas coisas. Eu vejo quantas pessoas afadigadas, cansadas. Pensa, quantas vezes agora em 2019 você não foi no culto buscar a Deus porque estava cansado, afadigado, trabalhei o dia todo? Quantos que agora em 2019 não foi em nenhuma evangelização porque estava cansado, e era domingo, era dia de descansar? Eu estou afadigado, eu trabalho, eu tenho meu direito, eu sou trabalhador. Sim, você tem o seu direito. Quantas pessoas estão afadigadas com tantas coisas que acontecem na vida? Olha para 2019. O que você deixou de fazer para Jesus porque você estava cansado? Alguém que de repente passou na sua casa, ligou para você: irmão, irmã, vamos fazer uma visita hoje. Não, irmão, hoje eu estou cansado. Não pode ser um outro dia? E quem sabe a pessoa até morreu sem Jesus, porque estava cansado. E por isso Jesus disse para Marta: Marta, você está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Irmão, você que entrou aqui nesta noite, só uma coisa é necessária na sua vida. Só uma coisa. E alguém pode pensar dinheiro? Eu digo, não é dinheiro. Pode pensar carro? Não é carro. Trabalho? Não é o trabalho. O que é importante assim? A única coisa que é importante é a voz de Jesus. Só a voz de Jesus que é importante. Porque através da voz de Jesus, Lázaro saiu daquele túmulo, ainda que estava morto. A voz de Jesus é importante e nós precisamos estar atentos ao ouvir a voz de Jesus. Porque quando nós não ouvimos a voz de Jesus, nós tomamos decisões erradas na nossa vida, porque nós andamos segundo a nossa vontade, e só a voz de Jesus é que nos dirige, só a voz de Jesus é que nos dá segurança, só a voz de Jesus é que pode nos salvar, só Ele é que pode nos salvar. Por isso que nós precisamos ouvir a voz de Jesus falando conosco. Quantas pessoas estão perdidas aí no mundo porque não conseguem ouvir a voz de Jesus, e quantos que estão no nosso meio que às vezes está tão cansado, tão afadigado, que não consegue ouvir a voz de Jesus, mas Jesus continua falando conosco. A voz de Jesus é importante para a nossa vida. Marta pensava que era cuidar da casa. Marta pensava que era receber bem Jesus ali, com seus afazeres, com seus preparativos. Mas Maria estava ouvindo a voz de Jesus. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus. Mas é necessário ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Diz assim: olha, só uma necessita, e Maria escolheu a boa parte, o qual não será tirada. A parte que Maria ouviu, essa não será tirada. Irmãos, a voz de Jesus ninguém pode tirar da sua vida. A voz de Jesus, se você ouvir a voz de Jesus, obedecer a voz de Jesus, a palavra de Deus diz assim, que fará sair um rio de água viva no seu interior. A voz de Jesus, ela transforma. A voz de Jesus é importante para a nossa vida. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Olha que estava ali uma grande multidão que parou para ouvir a voz de Jesus. Ficou ali ouvindo. E aí Jesus chama lá os seus discípulos assim: dá comida para esse povo. E as pessoas assim: Senhor, mas tem 5.000 homens aqui. 5.000, como é que nós vamos preparar comida para esse povo tanto?
Estamos no deserto, para buscar comida não tem jeito, não dá, para arrumar não tem dinheiro para isso tudo. Diz, o que tem aí? Ah, senhor, tem um pouquinho de pão, um peixe, mas não dá para nada. E aí Jesus assim, manda que o povo sente no chão. Manda que todo mundo sente. Pegou o pão, o peixe, orou, deu graça, distribuiu, começou a partir. E diz assim, agora distribui para o povo. 5.000 homens. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não tinha dinheiro para comprar comida. Deus vivo, aleluia. Como é que vai alimentar uma multidão sem dinheiro? Não é assim que a gente pensa. Como é que eu vou pagar minhas contas sem dinheiro? A voz de Jesus, ela resolve, irmãos. Aleluia. Ela dá um jeito, ela prepara algum jeito para você. Não se preocupe, precisa ser a palavra de Deus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do teu ventre. Não é conforme diz o pastor, não é conforme diz o outro irmão, não é conforme diz a outra pessoa que não tem Deus, mas é a voz de Deus. É a voz de Deus que nós precisamos ouvir. Há quantos estão afadigados com tantas coisas que não conseguem ouvir a voz de Deus? Mas nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus tem palavra de vida eterna. A palavra de Deus nos fala exatamente isso, que uma certa vez Jesus começou a falar, foi um discurso difícil, e as pessoas começaram a sair, e foi saindo, saiu um, saiu o outro, e Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, o povo está indo embora, Jesus, e agora? Jesus olha para ele e diz assim, não quereis nos retirar também? E se fosse um de nós, irmãos? Mas assim, puxa, que estúpido, só quis ajudar. Eu fui querer ajudar, agora é isso que eu levei, também não ajudo mais. Quantos daqui que diz, eu não vou mais no culto, porque o pastor foi áspero comigo e foi grosso, então eu não vou mais no culto? Quantas irmãs deixaram de ir na reunião de irmãs, na oração de irmãs, porque disse, olha, a irmã foi grossa comigo? Quantas crianças, ou pai de crianças, criança não, quantos pais, eu não vou mandar meu filho para a escola bíblica, porque fui falar com a professora, ela foi grossa comigo, então eu não mando mais meu filho para a escola mais também não. Quantos músicos assim, eu não vou tocar mais, porque o irmão foi grosso comigo. Mas sabe o que foi que Pedro falou? Ele falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tem palavra de vida eterna. Eu não posso sair desse lugar, porque a Tua palavra é que muda, a Tua palavra é que transforma. Jesus, eu preciso ouvir Tua palavra. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, e Jesus está falando com você nesta noite de alguma forma. Não sai, não feche o seu coração sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a palavra de Deus falando no seu coração, na sua vida, porque Jesus fala com você nesta noite. Aleluia. Deus quer transformar. O que você precisa de Jesus? O que é que você necessita de Jesus? Talvez você está pensando, o que eu preciso de Jesus, eu não vai ser resolvido, ninguém pode resolver, mas eu digo para você, o que você precisa, só Jesus pode resolver, e Ele está aqui nesta noite para resolver. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você pode ser abençoado pelo Senhor Jesus nessa noite. Eu te convido, se você crê, você pode levar a bênção que você precisa nesta noite. Você pode ser transformado pelo Senhor Jesus, porque Jesus está aqui. Está terminando já quase, o nosso ano e o nosso culto também. Mas antes de nós terminar, eu quero convidar, se tem alguém que precisa de algo difícil, se é fácil você resolve, mas se for algo difícil que você olha, é impossível para você resolver, é possível para Jesus, e você tem fé, como aquela mulher, lembra?
Olha, arrumou bastante vaso vazio emprestado. Entra lá na sua casa e começa a encher os vasos. E ela pensou, eu só tenho um pouquinho. Não, ela foi lá e começou a encher. Se você olha e fala assim, olha, é impossível, mas eu tenho um pouquinho. Então eu vou. E Deus vai fazer. Se você crê nisso. Eu quero convidar os obreiros para que possam vir aqui à frente. E convido só aqueles que têm uma necessidade difícil de resolver. Ouça a voz de Jesus falando nessa noite, estou aqui para resolver. Enquanto isso, eu quero convidar toda a igreja que se coloca de pé. Eu quero louvar o Senhor Jesus na mente com a igreja.